Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão Informações Bastidores e neste domingo é dia de Corinthians. Tudo o que você precisa saber sobre o derby deste domingão, Corinthians em campo em mais um duelo contra o seu arquirrival. Informações, bastidores e tudo que antecede essa partida que promete tirar o fôlego do corintiano. Em instantes, todos os detalhes. Mas antes, eu peço somente a gentileza do seu like aqui no canal. Gostou do conteúdo? Inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho, clique no botão hypar e deixe aqui também o seu comentário. Antes de tudo, agradecendo de coração. Chegamos a 34 mil seguidores aqui no canal, gente. Obrigada mesmo, viu? Vocês são incríveis. E o alô da fiel de hoje para o Ramiro Coelho, Claudemir Silva, Pedro Ferreira, Paulo Borges, o Nelson de Juiz de Fora, Minas Gerais, o Nelson Koga, também o Teófilo Santos e o Paulo Justo de São Manuel. Forte abraço a cada um de vocês. Sigamos, as notícias começam agora. Pessoal, se vocês me permitem, vou fazer aqui um breve resumo e assim, traçar a minha opinião sobre um assunto que às vezes a gente nem se dá conta de que tudo que é exposto, ele também tem um outro lado. Me coloco nessa porque, movidos pela emoção, pelo sentimento de poxa, Corinthians pra gente é tudo, né? E às vezes essa paixão sem limites a gente acaba, a meu ver, tá, gente, cometendo alguns equívocos, alguns erros que a gente precisa, explanar. Seguinte, Corinthians ele vem monitorando de perto a situação do Félix Torres, que está envolvido no imbróglio Corinthians-Santos Laguna. Corinthians adquiriu o jogador, não pagou o valor devido, foi condenado pela FIFA, resultou no transfer ban e o Corinthians tenta negociar aí os valores para que o transfer ban caia e possa registrar jogadores. Tudo isso vocês já sabem. Contudo, isso tem impactado e muito a paz do Félix Torres. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acaba atribuindo parte da culpa ao jogador. Pessoal, a meu ver, fazer uma meia-culpa aqui, tá? Ok, tem muitos jogadores, não é apenas no Corinthians, mas falando do Timão, tem muitos jogadores que a gente sabe que o Corinthians contrata que não tem condições de vestir o manto alvinegro. Só que, por outro lado, o jogador ele não pode impor a sua presença, seja qual o jogador for e qual clube eu estar me referindo, no caso Corinthians, o jogador ele não tem esse superpoder, não tem essa carta mágica. Ele não pode impor a sua presença, impor o seu registro, sem que o clube queira. O que eu quero dizer com isso? Que se o Corinthians está nessa situação e se tiver algum jogador que não tem condição técnica de vestir a camisa do Corinthians, não é culpa do jogador e sim de quem aceita negociá-lo, de quem aceita a contratação, de quem contrata, de quem assina o papel. Então, muitas vezes, a gente atribui uma culpa que o jogador não tem. Por quê? Porque ele tem um staff por trás dele, porque ele tem empresários que vão diretamente nos dirigentes, negociam, só que os dirigentes não são obrigados. Eles aceitam. O jogador não rende, é ruim, o negócio foi muito prejudicial, principalmente para as finanças do clube. Fato. Mas ninguém obriga o dirigente a assinar contrato, a contratar qual o jogador for. E sempre acaba sobrando, para o atleta, seja ele qual for, por deficiência técnica, por N motivos, que não rende o valor que foi empregado para a sua contratação, o valor que foi investido. Então, assim, esse caso, resumindo, tá? Só para traçar aqui a minha visão, que eu não quero que seja sem opinião suprema, eu não sou a dona da verdade, aliás, não entendo nada, é só a minha humilde opinião. A gente acaba jogando parte da culpa para o atleta e não vê, na verdade, que os culpados foram aqueles que aceitaram a transação. Isso dito, o Félix Torres vem aí recebendo o acompanhamento do Corinthians por tudo isso, por toda essa situação, por todo esse imbróglio. Ele está abatido, está recebendo atendimento aí com a psicóloga do Corinthians, a doutora Anaí Couto. O clube entende que o abatimento vem impactando o seu rendimento em campo e, segundo o Corinthians, o clube está prestando todo o suporte possível. Mesmo com a queda no desempenho, o Félix Torres segue como peça aí no elenco principal do Dorival Júnior e está disposto, Ele já falou que no que ele puder, seja em qual posição for, ele estará à disposição para ajudar o Corinthians. Falando nisso, nesse domingo tem Timão em campo.
Pessoal, mais uma vez o Corinthians volta a campo nesse domingo num derby contra o seu principal arquirrival Palmeiras. A bola rola nesse domingo, 31 de agosto, a partir das 18h30 na Neoquímica Arena, e a partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida pela TV Record em TV aberta, também pelo Prime Video no streaming e pela Cazé TV no YouTube. Timão tem várias baixas para esta partida. José Martínez com fratura na mão esquerda. André Carrijo, lesão ligamentar no tornozelo. Hugo e Yuri Alberto em recuperação pós-cirurgia de correção de uma hérnia inguinal estão fora. Além disso, Matheus Bidu cumprirá a suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. E mais, Mateuzinho é dúvida. A boa notícia é o retorno de Memphis Depay. Provavelmente o Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza, Mateuzinho ou Félix Torres, Gustavo Henrique, André Ramalho e Andileri, Ranielli, Maicon, Rodrigo Garra e Breno Bidon, Memphis ou Kaique e Gui Negão. Técnico Dorival Júnior. Apita a partida Ramon Abate Abel, auxiliado por Bruno Bosquilha e Thiago Henrique Neto Correia. No VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Seja como for, pra cima deles, vai Corinthians! E ainda, Héctor Hernández pode sair? Definitivo ou por empréstimo? Vamos saber. Pessoal, o Héctor Hernández, que foi contratado pelo Corinthians, segue treinando em horário diverso do elenco principal. O jogador falou que irá expor todos os motivos no momento oportuno. No entanto, ele falou que acatou a determinação, só que ninguém avisou para ele, o porquê dele ter sido afastado. Ele está negociando e soubemos que o Raio Vallecano é um dos clubes que tem interesse em contratar o jogador. Os termos da negociação estão sendo discutidos e ainda há indefinição se ele vai por empréstimo ou de forma definitiva. Essa informação quem levou ao público primeiramente foi o Jorge Nicola. Ele disse, abre aspas, a ideia é contratá-lo por empréstimo, mas segundo a imprensa espanhola, o Corinthians só aceita em definitivo por 2 milhões de euros, mais de 12 milhões e 500 mil reais na cotação atual. Confesso que me surpreendi. A informação que eu tinha é de que o Corinthians estava louco para se livrar dele, toparia continuar bancando os direitos de imagem, completou Nicola. Assim, pessoal, opinião minha, o Corinthians tem que parar com esse negócio de ceder jogadores e continuar pagando salário, metade do salário de direitos de imagem. Os caras querem contratar aqui o jogador de graça, com o Corinthians pagando? Aí até eu monto um time, sabe? Com perdão da palavra, vai se lascar. Quer contratar, paga. Quando o Corinthians vai ao mercado para contratar jogadores, o clube que cede o atleta, mesmo que por empréstimo, quer uma compensação financeira. Tá errado? Não tá errado, mas é esse caminho que o Corinthians tem que seguir. Tem esse negócio de emprestar jogador, ceder o jogador para outra equipe e ficar pagando metade do salário de jeito de imagem. Pelo amor, não valeu o investimento? Ok, fato. Vai liberar o jogador? Em definitivo, não sei, por empréstimo talvez, mas para com esse negócio de ficar aí condicionando a saída do jogador ou aceitar a condição da saída de jogadores, pagando parte dos vencimentos, a sua totalidade, direito de imagem. O clube que quer, que tem interesse, que se vire para pagar. O interesse é deles. O prejuízo já tá aí, não tá? Então, meu amigo, pelo menos é o que eu penso. E você? Deixa aqui nos comentários. E mais, notícia ruim. Mais uma derrota na esfera judicial. O Corinthians mais uma vez terá que arcar com a dívida, com um montante de 8 milhões e 300 mil reais a título de derrota judicial. Desta vez, quem pleiteou o pedido ou o valor foi o ex-atacante do Corinthians, Gustavo Mosquito. A decisão foi proferida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por unanimidade dar ganho de causa ao jogador. 8 milhões e 300 mil reais a menos nos cofres do Corinthians. Para quem não acompanhou, foi o seguinte, o Gustavo Mosquito, ele acionou a Justiça do Trabalho para se desvincular do clube. Ele alegou que o Corinthians estava há meses em débito por conta aí de pagamentos de direitos de imagem, fundo de garantia e, em primeira instância, a Justiça não foi favorável ao jogador, mas no Supremo a decisão foi unânime a favor do Gustavo Mosquito. Com a camisa do Timão, Mosquito jogou 177 jogos e marcou 18 gols. Após sair do Corinthians, ele passou pelo Vitória e hoje atua num clube da segunda divisão do futebol japonês. E tudo que tá ruim sempre pode piorar, infelizmente, O Corinthians atingiu nesta semana
2 bilhões e 600 milhões em dívida. Pessoal, essa informação está contida num relatório anexado ao processo de regime centralizado de execuções, o popular RCE. O documento é formulado pela Laspro Consultores, que administra a demanda judicial. Segundo essa empresa, a base de dados para chegar a esse montante foi fornecida pelo próprio Corinthians. São dados oficiais que foram atualizados. Ainda segundo esse relatório, o Corinthians chegou ao primeiro trimestre deste ano com dívida ou com déficit de 16 milhões e 400 mil reais. Segundo a última diretoria, o departamento de futebol do Corinthians tinha as contas no azul até março deste ano, registrando, segundo informações da mesma diretoria, superávit de 15 milhões e 500 mil reais. Porém, o Clube Social e os esportes amadores apresentaram déficit de 31 milhões e 900 mil reais. Informações oficiais do Corinthians é de que o clube pretende fechar nas próximas semanas o balancete do primeiro semestre de 2025, que apresentará um quadro mais atualizado das finanças do clube. Surpreendeu! Renovação por 5 temporadas? Vamos saber. O Corinthians anunciou oficialmente nesse sábado a renovação do contrato com o atacante Guinegão, jovem da base que tem se destacado. Ele tem 18 anos e marcou gols nas últimas 3 partidas. O último aumentou a multa rescisória do atleta, chegando a 140 milhões para transferências no futebol nacional e 100 milhões de euros para transferências internacionais. Guinegão está em alta, é titular após a saída do Yuri Alberto e já tem interessados aí no futebol dele, já tem clubes monitorando a situação do atacante, por isso o Corinthians correu para renovar com o atleta. O Corinthians ofereceu, além de um aumento salarial, um aditivo a mais no vínculo, na extensão do vínculo contratual, que anteriormente previa-se até 2029 e agora chegou a 2030. Corinthians também, além do aumento no salário, também colocou no contrato gatilhos que podem levar ainda mais a rentabilidade do jogador se ele atingir metas que foram estipuladas. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueça, deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro e vai Corinthians, pra cima deles!